ver tanta gente cantando ao Senhor. E muitas dessas pessoas foram frutos aqui, dessa igreja, viu? Conheceram a Cristo aqui nessa igreja. 12 anos. E quando nós olhamos para trás, desde o momento antes de nós alugarmos isso aqui, eu lembro quando fomos alugar aquele predinho que ficava lá na frente, não é? Aquele predinho que ficava ali na frente. Só tem uma parede em pé daquele prédio, viu? E vai cair logo, logo. Até para nós alugarmos, eu lembro que a antiga proprietária queria R$1.500 no aluguel. E aí nós fizemos a proposta, eu e o pastor Davi conversando com ela, e o pastor Davi fez a proposta, e nós nos reunimos, nessa época, a igreja da NIB, ela era um pouquinho apertado, mas tinha um dinheiro em caixa, e nós fizemos a proposta de pagarmos 12 mil pelo ano inteiro. E assim foi feito. E ela ficou feliz demais, nos primeiros meses, né? Porque voou logo o dinheiro, mas aí um ano inteiro não tinha para onde correr, um ano de aluguel antecipado que nós já havíamos pago, e morava aqui atrás, né, algumas pessoas, e deu tanta dor de cabeça, deram tanta dor de cabeça, e fazia um gato, e quem pagava a multa era a igreja, era horrível, né? Quando de vez em quando chegava a Amazonas Energia, era conhecido aqui da Amazonas Energia, não é? E tem gato aqui, não é nosso não, mas está aqui, olha, está aqui no de vocês. Só colocava gato, e sempre quando a gente olha para a história, nós nos lembramos de muitos receios, e ao mesmo tempo de certezas. Nós tínhamos confiança no Senhor. Deus colocou no coração do pastor Davi iniciar uma igreja aqui. Deus colocou. Não há dúvidas em relação a isso. Nós olhamos e, ao longo da história dessa igreja, apareceram muitos medos. Nós tivemos muitos medos, mas ao mesmo tempo muita determinação em querer fazer o certo, em querer continuar na direção do Senhor. Nós tivemos muitos momentos de ansiedade, mas uma mistura de alegria. A alegria por ver tantas vidas sendo transformadas, tantas vidas conhecendo a Jesus, tantas vidas experimentando o amor de Cristo. É um misto de sentimentos que às vezes chegam até a ser indescritíveis. E hoje, pensando na história da igreja, eu quero compartilhar com você, bem rápido, que o tempo está correndo, 3 atitudes para vermos o invisível. 3 atitudes para vermos o invisível. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Capítulo de João, capítulo 9, eu quero olhar com você do verso 1 ao verso 7. Uma história singular, contada unicamente no Evangelho de João. Diz assim, João capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar.
Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Naquele momento, os discípulos viram um pobre coitado, cego, mendigando. Era isso que ele podia fazer. Mas Jesus teve uma visão diferente. Jesus viu a glória de Deus. Jesus viu aquilo que poderia acontecer na vida daquele jovem. Eu não sei a idade que ele tinha, mas eu creio que era um jovem. Não sei precisar de quantos anos, talvez 25 anos, ou algo semelhante. Os discípulos viram o homem e imaginaram que era um homem amaldiçoado. Nós queremos sempre procurar explicações para os erros, explicações para os infortúnios da vida. Mas Jesus viu nele um milagre prestes a acontecer, bem diferente dos discípulos. Os discípulos viram uma situação irremediável. Era um cego, não era um cego qualquer, era um cego que não tinha olhos. Ele não tinha olhos. Enquanto os discípulos viam algo impossível de ser revertido, Jesus viu a oportunidade de fazer algo novo. Transformar aquela vida. Colocar olho onde não tinha. Os discípulos, eles se viram numa situação de impotência. Jesus, de forma otimista, ele diz: eu sou a luz do mundo. Para um cego, nada além de focos escuros. Isso é que ele consegue enxergar. Névoas escuras, ou seja, isso é o que ele consegue imaginar ou ver. Não vê nada mais além disso. O cego não pode contemplar a beleza da criação. Um cego não pode contemplar a beleza dos rios amazônicos. A beleza de uma flor. Ele não pode descrever. Ele não pode descrever aquilo que está vendo, porque ele não vê. Ele tem que se contentar com névoas escuras. Ele não pode contemplar a maravilha da criação. Tudo fica oculto aos seus olhos. Nesse texto que nós lemos, nós vimos a história de um cego de fato. Mas será que não existem cegos espirituais? Será que não existem cegos da fé? Será que não existem tantos cristãos que não enxergam além do que aqui nós vemos, do material? Cristãos que não sonham, cristãos que não confiam, cristãos que não veem aquilo que é invisível, mas que pode se tornar visível pelo que Deus pode fazer. E para vermos o invisível, 3 atitudes. Primeiro, nós precisamos caminhar por fé. Caminhar por fé. No versículo 7, no último verso que eu li para você. Então Jesus lhe disse: vá. Eu quero que você imagine a cena. Estava ali, num determinado lugar, enquanto aquele cego estava ali, Jesus ia passando, e ele clamou por Jesus, Jesus foi até ele, e os discípulos perguntaram, primeiramente: Senhor, por que ele nasceu cego? Foi os pais dele que pecaram ou foi ele que pecou? Jesus falou: nenhum nem outro. Isso aconteceu para a glória de Deus.
E Jesus anunciou, olha o que eu vou fazer, mais ou menos assim, não é? E cuspiu no chão. Eu imagino aquela areia seca do deserto. E com aquele cuspe fez um pouquinho de lama. E pegou aquela lama e colocou nos olhos, ou naquele lugar que seriam os olhos do cego. Você consegue imaginar isso? Eu não sei o que você faria. Talvez você diria, tu tá doido, é Jesus? Tu queres que eu vá ao tanque de Siloé, eu já não enxergo, agora eu estou com lama no meu rosto. Ele não via, mas sentia. Você acha que ele não sentia que tinha algo estranho no rosto dele? O senhor quer que eu vá ali no lugar, eu não estou vendo nada, eu vou ter dificuldade, o texto não diz que ele foi ajudado. Eu não sei a que distância ficava o tanque de Siloé de onde eles estavam, mas para um cego, 10 metros é como se fossem 1 quilômetro para quem enxerga. Para um cego, qualquer distância, a menor que seja, ela se torna difícil de ser alcançada. E tinham obstáculos, iam aparecer obstáculos pelo caminho, mas ele decidiu obedecer o que Jesus havia pedido. Jesus pediu que ele fosse ao tanque de Siloé. Era um tanque específico. Ainda existe esse tanque hoje, não é um tanque redondo como nós imaginamos, é mais uma piscina. É uma piscina retangular. E ainda existe essa piscina hoje. O local que era aquele local do tanque de Siloé, onde esse cego foi lavar o rosto, porque estava com barro misturado com saliva. Na nossa caminhada cristã, para nós vermos o invisível, nós vamos caminhar por fé. Nós vamos caminhar por fé. Nós temos uma direção. Jesus mandou nós fazermos discípulos. Foi a ordem, a comissão que Jesus deu à igreja, fazer discípulos. Nós recebemos essa ordem, não só aqueles primeiros discípulos que estavam juntamente de Jesus, vendo Jesus ressurreto. Nós não vemos nada, nós não vimos nada, mas nós cremos nas palavras que estão descritas aqui. Nós cremos naquelas palavras que Jesus falou aos discípulos. E essas palavras servem para a gente também. Nós vamos fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. Noite Caipira é para fazermos discípulos. Essa é a missão da igreja. Essa estrutura que nós estamos construindo. Nós não queremos ter a igreja bonita. Nós não queremos ter a igreja isso ou aquilo. Não é isso, não. Nós queremos espaço que comporte os discípulos que serão feitos. Como fazer discípulos se não tem onde comportar os discípulos? Como fazer discípulos se nós não temos salas para os discípulos? Fazer discípulos quer dizer ensinar. Nós não vamos apenas pregar o evangelho. Fazer discípulos é fazer seguidores de Cristo. Como é que nós vamos fazer isso se nós não temos espaço, estrutura? Se fosse importante somente um culto no fim de semana e pronto, a igreja se limitava a um culto. Um culto na semana, um culto no fim de semana, um culto na quinta-feira, um culto no sábado. Se fosse somente isso era mais fácil, nós poderíamos construir um galpão e resolveria. Mas a missão é fazer discípulos. Fazer discípulos exige sala para ensinar os discípulos, preparar os discípulos, exige espaço para treinamento, exige espaço para ensinar as crianças, os futuros pastores, os futuros líderes da igreja, a base, as crianças que aqui estão. Nós temos que ter espaço para isso. Fazer discípulos é muito mais do que um mero culto aqui aos domingos à noite. Quer dizer, preparo. E a ordem de Jesus foi fazer discípulos. Como virão discípulos se não há espaço para comportar os discípulos? Assim como o apóstolo Paulo falou, como irão crer se não há quem anuncie?
Assim como nós vemos essa passagem nas Escrituras, nós podemos falar também como vamos fazer mais discípulos se não temos espaço para comportar discípulos. Não existe essa filosofia de que cada casa, uma igreja, a visão do norte-coreano, que cada casa, uma igreja. Não, cada casa, uma igreja. Se nós começarmos a olhar dessa forma, relativarmos dessa forma, claro que a igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. Nós estamos fazendo 12 anos, não esse prédio. Esse prédio aqui é apenas o lugar que nós nos reunimos. A igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios. Mas nós precisamos de um local de referência. Enquanto não há perseguição, esse lugar pode ser público. Nós precisamos de um local de apoio, onde vai ter o preparo, vai ter o ensino. Eu lembro um pastor que eu conheci, eu acho que há 4 anos atrás. E ele compartilhou comigo, ele é da cidade de Porto Alegre. E ele falou, pastor, Deus colocou no meu coração uma visão de 1000 pessoas alcançadas naquela cidade de Porto Alegre, na igreja que eu congrego. 1000 pessoas alcançadas. 1000 pessoas. Isso que legal. E quando eu cheguei lá, era uma coisa bem pequena, eu perguntei, quantos cabem hoje no auditório? E fizemos uma ampliação, aumentamos. E quantos cabem? 300. Eu digo, que visão foi essa que Deus lhe deu? Deus colocou no seu coração uma igreja para 1000 pessoas. E você constrói um auditório para 300 pessoas? É meio contraditório. Que visão é essa que Deus colocou na sua igreja, na sua mente? Limitou totalmente. Limitou completamente. Nós temos que imaginar alto. Quando Deus nos trouxe aqui para essa igreja, depois de ela ter completado 3 anos de idade, Deus colocou no nosso coração também uma visão. E Deus nos mostrou uma direção. Eu nunca compartilhei dessa visão para a igreja toda. Algumas pessoas muito específicas, talvez 3 homens dessa igreja conhecem essa visão. Mas Deus colocou uma visão, e a estrutura que Deus tem levantado, Deus tem suprido, Deus tem abençoado, porque não tem como isso tudo acontecer. Não tem como isso aqui se concretizar se Deus não está à frente, se Deus não está por trás, se Deus não estiver dando as condições, se Deus não colocar as pessoas certas, se Deus não estiver à frente. Isso aqui não tem como acontecer. Essa estrutura é para essa visão que Deus colocou. Mas foi mais do que esse pastor disse que tinha entendido que Deus havia colocado no coração dele. Nós não podemos limitar os discípulos que nós teremos. E quando chegar um momento que com a galeria tiver apertado, os 2 cultos apertados, vamos para o terceiro. E quando tiver apertado, vamos pensar no quarto. Nós não podemos limitar os discípulos que vão conhecer a Cristo nessa igreja. Nós não podemos limitar os discípulos que serão alcançados através da gente. Mas só veremos o invisível se nós caminharmos por fé. A fé em Jesus. Aí nós vamos ver o invisível. Segundo, nós só vamos ver o invisível se nós agirmos em obediência. Obediência. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem
Então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu não sei se eu iria lavar-me no tanque de Siloé. Eu não sei o que eu faria no lugar daquele cego. Eu não sei o que você faria. Imagine a cena que eu já descrevi para você. Cuspiu, a terra ficou umedecida, uma laminha passou no rosto, vá lavar-se no tanque de Siloé. O interessante, o importante não era lavar o rosto. Você não imagina que poderia, porque Jesus não disse, vai aqui nessa casa, que eles têm um balde de água, e você vai lá, e pega um pouco de água e se lava. Não era mais fácil? Tanto lugar para se lavar. Eu acho que eu diria para Jesus, eu preciso ir lá no tanque de Siloé? Eu não posso ir aqui mais perto? Eu não posso ir aqui nessa casa, eu não posso ir aqui nessa vizinha, eu não posso ir aqui, tem tanto lugar. Eu tenho que ir no tanque de Siloé. Não havia nenhuma razão para ele obedecer. Mas ele obedeceu. Jesus deu a ordem e ele foi. Ele foi se lavar no tanque de Siloé. A atitude de obediência é que ele estava sendo testada. Nós só vamos ver o invisível se nós obedecermos. Mesmo sem ver nada, obedeça. Eu lembro que os primeiros missionários que pregaram o evangelho aqui no Amazonas, teve um deles que pregou durante 5 anos. 5 anos. Sabe quantas conversões? Sabe quantas conversões? Uma alma salva. Continuou pregando, continuou falando, continuou obedecendo o chamado de Jesus, o ide do Senhor Jesus. Olha o resultado. Nós vivemos em tempo de colheita. É tempo de colheita, tempo de igrejas cheias. Nós vivemos tempo de colheita. Aquela colheita daqueles que pregaram a palavra de Deus, inicialmente, que saíram dos seus lugares de origem e vieram para lugares tão afastados, longe de tudo e de todos. O estado do Amazonas, a cidade de Manaus, ela é privilegiada porque ela recebeu muitos missionários americanos. Mais do que muitas cidades do centro, do sul e do sudeste do país. Nós fomos privilegiados, por isso que é tanta colheita, tanta colheita. O milagre vai acontecer, mas não vai ser no estalar de dedos. Jesus podia ter muito bem dito, enxerga agora, interessante. Ele não curou tantas pessoas e fez isso? Mas não, o milagre, ele aconteceu quando ele cuspiu, pegou a lama, colocou no rosto e depois disse, vá. Somente depois que se lavou, ele viu que estava enxergando. Somente depois disso, ele viu que estava enxergando. O milagre podia ser feito no estalar de dedos, mas Deus tinha o seu propósito. Deus queria testar aquele coração obediente. Deus quer ver os nossos corações obedientes. Sabe por que nós chegamos no 12º ano abençoado por Deus? Porque existem corações obedientes, pessoas que decidiram obedecer a Deus minuciosamente. Corações obedientes. Deus mandou nós pregarmos o Evangelho e nós teremos um coração obediente quando nós somos obedientes na nossa generosidade, quando nós contribuímos para esta construção, quando nós viemos aqui ajudar, tem tanta pessoas vindo ajudar, ou gente cozinhando, ou gente carregando, trabalhando. Tem pessoas que dão rancho para que isso aqui aconteça. Nós seremos obedientes quando nós lembramos de trazer os nossos amigos para conhecer a Cristo. Afinal de contas, essa é a nossa missão número 1. Falar de Cristo para as pessoas. É por isso que aqui nós estamos. Obediência. Deus quer corações obedientes. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra.
Não seja apenas um conhecedor, mas seja um praticante dessa palavra. Não folheie este livro apenas para conhecer fatos. Folheie este livro com a intenção de, com o coração aberto, colocar em prática aquilo que ele ensina. Um coração obediente. Deus está chamando uma igreja obediente, um povo obediente, um povo que está com o coração aberto para obedecer a Deus. E finalmente, terceira e última atitude que eu quero compartilhar com você, para nós terminarmos, é a atitude de sermos confiantes. Sermos confiantes. Sermos confiantes. Ele começou a enxergar, depois que foi ao tanque de Siloé, se lavou, e ele pôde ver depois disso. Ele não conhecia Jesus fisicamente. Ele nunca havia visto Jesus antes. Mas ele conhecia Jesus pelo nome, pelaquilo que falavam. Se não tivesse ouvido falar de Jesus antes, provavelmente ele não havia ido ao tanque se lavar. Ele demonstrou conhecer a Deus quando defendeu a sua fé. Depois, os fariseus e mestres da lei foram interrogá-lo. E quando questionaram, quem é esse homem que te abriu os olhos? E teve uma frase clássica, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Às vezes nós somos tão cegos, nós não vemos aquilo que Deus vai realizar, nós não vemos aquilo que Deus quer fazer, nós somos imediatistas. O mais otimista não imaginava que Deus poderia nos trazer até aqui. O mais otimista não imaginava há quase 9 anos atrás que nós estaríamos nesse momento comemorando o 12º aniversário dessa igreja, nesse auditório, com essa obra aí na frente. Quase essa igreja fecha. No 3º ano dela. Quase essa igreja fecha. Eu acho que não fechou porque Deus tem os seus propósitos. Antes de acontecer um grande problema com o antigo pastor, o primeiro pastor que veio para cá, esse terreno foi comprado. Se não fosse isso, essa igreja teria fechado. O baque foi forte. Mexeu com as pessoas, abalou a fé de alguns, foi uma mancha na igreja, mas as portas do inferno, Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, e não prevaleceram. Nós estamos contra tudo e contra todos, comemorando o 12º ano de vida. E nós podemos dizer, vale a pena confiar em Deus. Porque a gente vê o invisível. A gente vê o invisível. Nós estamos aqui hoje, com a graça do Senhor. Nós estamos com a... Eu não sei até quando. Eu não sei se nós temos mais 12 anos. Eu não sei se Jesus volta antes disso tudo. Eu não sei nem se nós temos mais 3 anos, mas enquanto estivermos, não vamos perder o nosso foco, a nossa visão. Nós temos almas para ganharmos. E hoje eu estou como pastor, e eu não sei até quando vai ser, mas uma coisa é certa, se for pastor Anderson, se for pastor C, pastor B, qualquer que seja, é unidos lutando em prol do mesmo objetivo. As vidas que serão alcançadas. Vidas que serão alcançadas.
tudo o que precisamos para que isso continue. Hoje eu compartilhei de manhã com a igreja que a minha esposa me perguntou, meu amor, quanto que vai custar o térreo primeiro andar ainda para terminar? Eu fui calcular e me deu tristeza. Digo, para. Não vou calcular mais não. É melhor eu olhar por parte. Se torna mais fácil. Mas é confiando em Deus que essa história está sendo escrita e que essa história vai continuar. É confiando no Senhor que nós vamos continuar olhando para frente. É caminhando por fé, em obediência e sem deixar de confiar no Senhor. É assim que essa igreja vai ver o invisível, aquilo que não é possível aos olhos humanos. É dessa forma que nós vamos caminhar. E pensando nisso, eu convido a igreja a ficar em pé junto com um grupo de música, comigo aqui à frente. Vamos juntos cantarmos a música que celebra esses 12 anos. Celebra esses 12 anos de vida. Porque o que determina, o que é marcante, é que nós não somos 2, nós não somos 3, nós não somos 10, nem milhares, nem centenas, mas um corpo somos no Senhor. Cante com a gente. Um corpo somos, só Senhor, Espírito unido, seja onde for, com a espada em nossas mãos, nossos lábios a louvar, com poder te seguiremos, é a terra a conquistar. Nós somos povo do Senhor, povo escolhido, seu povo exclusivo, da sua glória anunciar. Nós somos povo do Senhor, povo escolhido, eleitos em Cristo, glórias sejam dadas ao Senhor. Como somos, só Senhor, Espírito unido, seja onde for, com a espada em nossas mãos, nossos lábios a louvar, o poder de seguiremos, é a terra a conquistar. Somos povo do Senhor, povo escolhido, seu povo exclusivo, da sua glória no céu. Nós somos povo do Senhor, povo escolhido, eleitos em Cristo, glórias sejam dadas ao Senhor. Nós somos povo do Senhor, povo escolhido, seu povo exclusivo, da sua glória no céu. Nós somos povo do Senhor, povo escolhido, eleitos em Cristo, glórias sejam dadas ao Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Não dá para
para ter parabéns sem bolo, Fred. Então vá lá, você que vai pegar o bolo, não é? Não dá para ter parabéns sem bolo, né? Então vamos sem cantar parabéns e sem um bolinho na frente. Então vamos agora, juntos, enquanto o Fred está pegando lá o bolo, nós vamos cantar parabéns por esses 12 anos que o Senhor tem nos concedido, de muitas bênçãos, de muita alegria, de muito louvor a Deus. Vamos juntos? Estão preparados? Vamos lá no 3. Muitas felicidades, muitos anos. De novo, viu? Vocês que vão soprar. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Assopre! Assopra! É porque daqui a baba chega, daí não. Que legal, que legal. Vamos dar uma palma pro Senhor por tudo que Ele tem feito. Agora dê um abraço no seu irmão e diga parabéns, parabéns.